Vamos falar do tipo 2 de personalidade do Enneagrama. E o tipo 2 é uma pessoa generosa, altruísta, afetiva na relação com outras pessoas, empática. O tipo 2 quer verdadeiramente cuidar de pessoas. Ele ou ela se preocupa com as outras pessoas. Como eu digo sempre, o tipo 2 chega numa festa e ele vai direto na pessoa que é dona da festa perguntar se pode fazer alguma coisa para ajudar. Esse é o tipo 2, genuinamente focado em ajudar pessoas. Com esse perfil, muitas vezes o tipo 2 vai trabalhar em áreas nas quais é necessário não só relacionar-se muito bem com pessoas, mas nas quais é necessário esse cuidar das pessoas. Por exemplo, em áreas de recursos humanos e algumas profissões da saúde, nas quais esse cuidado está muito claro, terapia ocupacional, nutrição, fisioterapia e por aí vai. Será que você é um tipo 2 de personalidade? Ou você conhece alguém com esse perfil? A motivação de uma pessoa tipo 2 é atender às necessidades das outras pessoas e em busca de receber carinho e amor, sentir-se amado, sentir-se valorizado. Essa é a motivação de um tipo 2. Quando assume uma posição de liderança, evidentemente, todas essas características são incorporadas ao papel de líder. Portanto, você terá uma liderança educada, cordial, amável, uma liderança carinhosa, íntima no sentido da intimidade profissional. Por exemplo, um tipo 2 adora aqueles apelidos diminutivos. Então, vai chamar a Luciana ou o Luciano de Lu, vai chamar a Mariana de Má ou de Mari, vai chamar o Alexandre ou a Alexandra de Alê. Então, a intimidade nesse sentido de uma manifestação de carinho, de afeto, de cordialidade. Contudo, como acontece com todos os tipos, o 2 pode exagerar na dose e a sua grande potência, a sua grande qualidade pode se tornar seu tendão de Aquiles. E o 2, exagerando nesse carinho, nesse jeito amável, pode se tornar emotivo demais, um pouco meloso, até invasivo, porque, por exemplo, de repente o Alexandre não quer ser chamado de Alê, ou acha estranho esse tratamento, porque, afinal de contas, entre ele, Alexandre, e a pessoa tipo 2 não existe essa intimidade toda. De repente, o Alexandre é um tipo 5 mais formal, e prefere ser chamado de Alexandre, não de Alê. Então, muitas vezes, nesse sentido, tipo 2 pode ser até invasivo, invasiva. Também o trato com as pessoas, nesse querer ajudar, pode se tornar invasivo. O famoso deixa que eu faço para você, mas eu não quero que você faça por mim. Não, mas deixa que eu faço por você, para você. Então, são pontos de atenção de um tipo 2. Cuidado para que essa preocupação real, genuína, sincera de ajudar e cuidar de pessoas
não se torne um pouco exagerada, um pouco invasiva, um pouco melosa. E muitas vezes, quando essa ajuda não é aceita ou não é correspondida, o tipo 2 fica com o seu orgulho um pouco ferido. Puxa, quis ajudar, não fui reconhecido ou nem me deixou fazer. Então, o tipo 2 também pode mostrar-se uma pessoa um pouco orgulhosa demais, quando o seu esforço por ajudar ou cuidar não é aceito ou não é compreendido ou correspondido. Algumas frases típicas de um tipo 2: deixa eu te ajudar, essa é quase um clássico, deixa eu fazer por você. O mais importante é a equipe estar bem. O tipo 2, como eu falei na aula anterior sobre o tipo 1, e eu falei de um subtipo 2. O 2 tem esse foco no cuidar e no exercício da liderança, o cuidar da equipe, por exemplo. Então, a equipe precisa estar bem, quero todos se sentindo em casa. Aqui nós somos uma família. E muitas vezes, tipo 2, você perguntou para os seus liderados se na equipe eles se sentem em casa, se eles querem se sentir em casa, ou se para eles existe uma divisão muito respeitosa entre o que é um ambiente de casa, de família, e o que é um ambiente de equipe de trabalho. Talvez essas pessoas queiram e têm direito a isso, queiram essa divisão mais clara, talvez porque sejam mais reservadas, ou sejam mais metódicas, ou sejam mais tímidas, ou por qualquer motivo que seja. Então, a velha questão que perpassa todos os tipos. Cuidado para que a sua potência, a sua grande qualidade não se torne um tendão de Aquiles. Tipo 2, cuide de pessoas. É muito bonito ser altruísta, é muito bonito essa preocupação genuína com o bem-estar dos outros, mas cuidado para não atropelar pessoas, para não ser invasivo ou para não exagerar, se tornando um pouco meloso, um pouco afetivo demais, porque outras pessoas naturalmente podem ter outros parâmetros, inclusive nos ambientes de trabalho. E aqui já avanço para os subtipos. Então, entre os dois vizinhos, o tipo 2 pode ser um subtipo 1, pode ser um subtipo 3. E se for um tipo 2 subtipo 1, vai agregar os elementos característicos do 1, e nós já falamos deste tipo. Então, aqui a questão da moralidade, do fazer o correto. Então, tipo 2, se você é um tipo 2 subtipo 1, você traz esses elementos de correção, de responsabilidade, de moralidade, que são muito fortes no tipo 1. E se você for no subtipo 3, aqui você agrega, ainda não falamos do 3, mas já adiantando, aqui você agrega uma sociabilidade que o 3 tem, um jeito de conversar, de interagir, de lidar com pessoas, de lidar bem com a posição de destaque. Um tipo 3 dificilmente terá problemas, por exemplo, para falar em público. O tipo 3 lida muito bem com isso, até se alimenta dessa energia, dessa atenção. O tipo 3 gosta desse sentimento de estar sendo valorizado, ouvido. Então, um tipo 2, subtipo 3, agrega esses elementos do 3, essa sociabilidade. E claro, como falei na aula sobre o tipo 1, acontece com o tipo 2, cuidado também com os tendões de Aquiles de um subtipo 1, a questão da rigidez, de um exagero na cobrança. E veja, um tipo 2 que pode se tornar orgulhoso. Puxa, ofereci ajuda e nem foi compreendida, não foi aceita.
Se traz uma régua exageradamente alta, que é o tendão de Aquiles do tipo 1, essa combinação pode ser bastante complicada, porque essa régua exagerada de crítica do subtipo 1, quando se juntar com esse orgulho do 2, isso pode ser um problema. E algo semelhante acontece com o subtipo 3, porque o 3 pode ser, e é, via de regra, uma pessoa vaidosa, e a mesma questão se manifestará. O orgulho ferido de um tipo 2, somado à vaidade de um 3, isso também pode se tornar uma combinação um pouco explosiva. Então, aqui são duas possibilidades que merecem bastante atenção: o tipo 2 subtipo 1 e o tipo 2 subtipo 3. Então, se você está se identificando e se você acredita ser um tipo 2, analise, pondere com carinho, com cuidado, se você se vê mais como um subtipo 1 ou como um subtipo 3, e como você pode estar lidando melhor com essa régua de qualidade e de crítica muito elevada do 1, ou com a vaidade do 3, para que isso não se multiplique com a questão do orgulho ferido, que pode se manifestar no tipo 2, quando o seu altruísmo, quando a sua generosidade não é compreendida, ou não é valorizada, ou não é correspondida. Como que o tipo 2 pode melhorar? Pelas retas internas, eu vou falar de uma contribuição advinda do tipo 8, nós veremos o tipo 8 ainda. O 8 é pão, pão, queijo, queijo, não tem muito conversa. O 8 é tarefa dada, é tarefa cumprida. O 8 busca realizar, tem um perfil altamente realizador, não gosta de muita conversinha, então o 8 é aquela pessoa mais reservada, busca preservar a sua autonomia. Contudo, se você conquista o respeito de um tipo 8, ele se torna um parceiro de trabalho, de vida espetacular, vai te proteger, vai te ajudar. O tipo 8 é direto e reto. Então, o tipo 8 não está preocupado em agradar pessoas, ele está preocupado em fazer o que precisa ser feito, principalmente se isso preserva a sua autonomia, a sua independência e se isso contribui para que ele cuide das pessoas que conquistaram o seu respeito. Então, o tipo 2 pode crescer muito, pode se tornar uma pessoa melhor observando um tipo 8. Menos preocupação em agradar pessoas e mais foco no que precisa ser feito. E um tipo 2 que é líder precisa olhar para isso com bastante atenção, e é evidente, chegando lá no tipo 8, a recíproca é verdadeira. Se o 2, como líder, tem facilidade para cuidar de pessoas, mas pode deixar em segundo plano, meio esquecido, o cuidado com o que precisa ser feito e com as metas. O 8 será ao contrário, muito foco no que precisa ser feito, nas metas, e deixará as pessoas meio esquecidas. Então veja que a reta interna mostra claramente esse equilíbrio entre os dois tipos que estão conectados. Assim como o 2 aprende com o 8 aprende com o 2. Mas aqui estamos falando do 2. Então, que o 2 olhe para o 8 e lembre: claro que é fundamental cuidar das pessoas, cuidar da minha equipe, mas eu preciso cobrá-los, porque nós temos um trabalho a ser feito, e o trabalho também é importante, e as metas também precisam ser alcançadas, ou no mínimo que nós tenhamos comprometimento em fazermos o nosso melhor para chegarmos até elas. E essa é uma contribuição valiosíssima entre o 2 e o 8. Esse equilíbrio entre pessoas e resultados.
Duas dicas, duas práticas, duas sugestões ao tipo 2 no seu processo de crescimento, de desenvolvimento. Então, preocupar-se menos em agradar e mais foco no que deve ser feito ou no que deve ser dito. E aqui lembro sempre um dos nossos focos, um dos nossos olhares principais é a questão da liderança. Então, tipo 2, como líder, muitas vezes você precisará sentar para conversar com seus liderados e nem sempre a conversa será agradável. Muitas vezes será uma conversa de cobrança, claro, com educação, com respeito, óbvio, mas se ficar muito preocupado em agradar, em cuidar, em ser carinhoso, em muitos momentos isso não será fácil. Ao contrário, você precisará dizer o que deve ser dito, estabelecer limites. E aí eu já avanço para a segunda dica. O líder servidor é uma expressão que surgiu no mercado, na sociedade, há um tempo atrás, até em função de uma publicação que fez muito sucesso, um livro. E eu respeito muito o conceito, em muitos contextos ele faz sentido. O risco aqui é o tipo 2 se agarrar com essa ideia de corpo e de alma, porque ele já tem essa tendência a querer cuidar de pessoas, servir pessoas. Lembra que eu falei no início? Ele chega na festa e vai no dono da festa, o que eu preciso fazer para te ajudar? E cuidado, tipo 2. Ser um excelente líder não significa que você vai fazer o trabalho pelas pessoas. Se elas estão na equipe, se elas estão no projeto, se elas estão no processo de trabalho, cada qual tem a sua responsabilidade, cada qual tem a sua função, e não é sua função fazer o trabalho dos outros, ok? Então, esse equilíbrio é fundamental. Até onde você ajuda, até onde você dá suporte, até onde você incentiva ou motiva, e qual é a linha de corte a partir do ponto em que você está carregando pessoas no colo. Porque se você está fazendo isso, você não está contribuindo com o processo de crescimento delas, muito pelo contrário. Então, esse equilíbrio é fundamental. Valeu? Vamos dar sequência falando sobre o tipo 3.